E está criada a CPMI do INSS. O senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, autorizou a abertura de uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para apurar a fraude dos descontos indevidos do INSS. O pedido da CPMI foi uma iniciativa da oposição ao presidente Lula. A CPMI vai investigar desvios ocorridos entre 2019 e 2024, período que inclui a gestão de Jair Bolsonaro no governo federal. Indicado pela base de Lula, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, é cotado para a presidência da CPMI. O governador negocia a indicação também do relator do órgão. Para que pudesse ser apreciado pelo presidente do Congresso, o pedido de instalação da CPMI precisava ser assinado por ao menos 1/3 de cada casa legislativa. Isso equivale aí a 171 deputados federais e 27 senadores. O requerimento obteve o apoio de 226 deputados e 36 senadores. A fraude com os descontos indevidos do INSS veio à tona em abril com a deflagração da operação Sem Desconto da Polícia Federal. O valor estimado em cobranças irregulares soma, veja você, mais de 6 bilhões de reais entre 2019 e 2024, de acordo com a investigação da Polícia Federal. E após ter a instalação autorizada, a CPMI do INSS passa agora a etapa de indicação de membros. Serão 30 integrantes, 15 deputados federais e 15 senadores. O prazo dos trabalhos da CPMI é de 180 dias, com a possibilidade aí de prorrogação. O assunto tem repercutido bastante entre os parlamentares. O senador Randolph Rodrigues, em entrevista coletiva, culpou o governo Bolsonaro pelos descontos indevidos dos aposentados e também dos pensionistas. Essa roubalheira do INSS só foi descoberta, só ocorreu porque o governo anterior chancelou empresas de fachadas para entrar no INSS. Essa roubalheira do INSS só foi descoberta porque o nosso governo, nossa Controladoria Geral da União e a Polícia Federal, que tem autonomia desse governo, fez a investigação e ocasionou as primeiras ações de busca e apreensão e eventuais prisões que podem vir a ter. A CPMI, se vier a contribuir com a investigação, ela será saudada por nós e nós vamos para a CPMI, deixa eu te dizer, vamos para a CPMI com o time principal, não vamos jogar com o time reserva, vamos com o time principal para que a investigação ocorra, doa quem doer, chegue onde tiver que chegar, custe o que custar. Pois é, e ainda falando sobre as fraudes no INSS, o STF abriu inquérito sobre este assunto, né? O caso está sob sigilo no gabinete do ministro Dias Toffoli. E quem tem mais informações sobre este assunto é o nosso repórter Édio Ferreira Júnior, que está lá em Brasília. Boa noite para você, Édio. O que já deu para descobrir? O que se sabe aí sobre esse inquérito, mesmo com esse sigilo todo, hein? Boa noite, Síria, boa noite, André, boa noite, Larissa, boa noite a todos que nos acompanham aqui no canal de O Tempo no YouTube. Só por ter chegado aqui, ter aberto esse inquérito aqui no Supremo Tribunal Federal, isso quer dizer que há um investigado com foro privilegiado. O caso, como você disse, está sob sigilo no gabinete do ministro Dias Toffoli, que pediu todas as informações dos inquéritos e das investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal para o avanço desse inquérito, desse caso que chegou aqui ao Supremo. Então a gente ainda não sabe quem está envolvido nisso, porque o caso está sob sigilo, mas se tratar de ter chegado ao Supremo é porque se trata de uma autoridade, Síria. Tá certo. Larissa, o que a gente pode esperar desse inquérito, hein? Chamar a Larissa aqui para nossa conversa. No início ela não conseguiu participar com a gente. Mais um inquérito para ser investigado, né? Exatamente, e é isso, né, que o Édio relata, assim, se chegou lá no Supremo Tribunal Federal, vamos ter aí mais revelações nos próximos dias, não necessariamente, né, Síria, mas sim novas revelações. Mas, Síria, eu queria voltar um pouquinho ainda
não nesse assunto, mas em relação à comissão parlamentar de inquérito, né? Porque a gente conversava sobre isso há algum tempo aqui no OTN, sobre vai abrir, não vai abrir, se isso é bom, se isso não é bom, como que vai ser isso para o governo. E aí, ouvindo agora mais cedo o que o Randolph Rodrigues disse, né, de bater nessa tecla de que foi o governo Lula, né, que descobriu toda essa fraude, que foi em função do governo Lula, que agora as pessoas estão podendo receber esse ressarcimento. É muito importante a gente destacar que é óbvio que a base governista vai tentar segurar tudo, né? Segurar ali aquele confronto, porque a CPI é um grande confronto, né? Confronto ali de narrativas, de discursos e, obviamente, né, de provas e tudo mais, mas segurar com base nisso, de dizer, olha, mas ainda bem que foi no governo Lula para descobrir e para investigar e para dar um fim nisso tudo e punir os responsáveis, né? Mas é sempre bom a gente destacar que uma CPI nunca ela não é boa para o governo, né? E ela não é boa para um governo que vem de sucessivas crises, que é algo também que a gente sempre comenta aqui. Então, é mais um fator para desgastar um governo que já está desgastado. Então, isso é muito importante da gente destacar. E mais, né, um governo que está desgastado, que vai ter que enfrentar mais esse processo longo, né, porque uma CPI, uma CPMI, ela pode ser prorrogada e aí os trabalhos vão se arrastando ali por alguns meses, tendo também que costurar e articular junto ao Congresso Nacional a votação de pautas importantes e costurar também as não derrotas, como no caso do IOF, né? Por exemplo, tentando adiar pontos que podem prejudicar. Citei aqui a questão do IOF como um exemplo de batalha a ser comprada, que já foi comprada pelo governo, mas que precisa ser intensificada por parte da base governista no Congresso, mas também citando como exemplo outros temas que vão exigir da base governista muita disposição, muito trabalho, enquanto tudo isso acontece, ou seja, vem num momento, tudo bem, né? Começa no segundo semestre, mas vem num momento ruim e vem num momento de muito desgaste. Então, só queria trazer esse assunto também para a nossa reflexão, apesar de que entramos aí com essa notícia dada pelo Edio a respeito do Supremo Tribunal Federal e a respeito do inquérito relacionado à fraude do INSS, mas para a gente também fazer essa contextualização, né, Síria e André? Pois é. Certo. Vamos aqui para o nosso chat agora, André. Olha só, as pessoas participando, muitas questionando a pesquisa, que não concordam com a pesquisa. O Gelson Gomes, né, está dizendo aqui que não concorda. O Joel também participando, falando aqui que da questão do Bolsonaro estar inelegível em 2030. Quem mais participando? Gustavo também, mais uma vez. Gustavo, Joel, muito obrigada a todos vocês que estão interagindo e a gente convida para isso mesmo, cada um aqui tem uma opinião. O Ed Franco falando aqui do Trump também, que, né, ele não deve ter uma postura firme aí em relação a esse confronto de Israel e Irã. Então é isso aí, dê sua opinião por aqui, faça o seu relato, esclareça a sua dúvida. Quando a gente tiver algum entrevistado especialista, pode mandar pergunta aqui também que a gente vai repassar para que ele responda, viu? Não deixe de deixar o seu like, não deixe de curtir aqui o nosso conteúdo, a nossa live. E claro que eu vou pedir mais uma vez para você se inscrever aqui no nosso canal, né, André? Com toda certeza. Eu quero ter mais uma questão com a Larissa Arantes aqui. Ô, Larissa, o que chamou a atenção ali também na fala do senador, né, do Randolph Rodrigues, ele falando, nós não vamos correr ali, a gente doa quem doer, nós vamos fazer. Lá no começo a gente tinha uma conversa de bastidores em que o PT dizia, não vamos dizer não à CPI. Aí começou a ficar um confronto ali entre um lado e outro, governo e oposição, para ver quem era o mandante dessa CPI, afinal de contas. Vai ser feita, acabou que vai ser feita, vai ter ali relatoria provavelmente também do governo, né? Então a gente pode esperar aí, muita coisa vai vir, e como se sabe, como essa fraude toda começou no governo anterior, ao chegar às raízes desse crime absurdo que aconteceu no nosso país, do furto aí, do roubo de dinheiro de aposentados e pensionistas, vai se encontrar ali onde é que é a semente. A semente, naturalmente, ao que tudo indica, não está no governo atual, né? Exato.
tende a ser esse o caminho, né, André, de ir se buscando, digamos, quando tudo começou, como tudo começou, e, né, as investigações apontaram que, de fato, começou esse esquema de fraude em 2019. Mas, André, por mais que se chegue, né, ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e de repente, indicações que vieram ali também durante a gestão anterior, de nomes envolvidos em toda essa fraude, que foram indicados para os cargos, que tiveram ali atuação no esquema de acordo com a investigação. Por mais que se chegue a isso, né, a CPI ela tem um potencial de estrago muito maior em relação ao governo federal, ainda que, né, as provas, indícios sejam muito fortes sobre o governo anterior. Por quê? Né? Porque a gente está agora no governo do presidente Lula, né? E aí, com uma base dividida entre diversas frentes, porque é o que a gente tem agora no Congresso, se a gente pensa numa configuração de batalhas da base governista, se a gente for pensar assim, é uma base dividida em diversas frentes. Então, vai ter que ter uma parte ali articulada para fazer avançar no Congresso pautas de interesse do Congresso que estão absolutamente estagnadas e que são consideradas bandeiras importantes, por exemplo, para o presidente Lula tentar a reeleição no ano que vem, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Vai ter uma outra parte ali tentando uma articulação para evitar derrotas, como nessa questão do requerimento de urgência para analisar o PDL, né, o projeto que derruba o pacote alternativo ao IOF, por exemplo. Enfim, vai ser uma base dividida. Então, essa base vai ter forças na CPI para, de fato, fazer esses fatos, essas narrativas, esses discursos terem mais destaque e, entre aspas, vencerem uma outra narrativa que vai vir de que a corrupção que está nesse governo, a fraude que foi instalada neste governo. Então, é tudo tão... A base vai ter que estar muito bem articulada para fazer com que isso ganhe mais destaque no debate, ganhe mais destaque no próprio encaminhamento da CPMI, do que chegar à gestão do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acho que a base governista vai ter muito trabalho nos próximos meses. Já está tendo, né, André e Síria, mas vai ter muito trabalho nos próximos meses e vai ter que, de fato, fazer cálculos aí muito significativos e implementar ali estratégias para que a gente não veja o governo perdendo, né, colecionando derrotas aí nessas diversas frentes de batalha dessa base governista no Congresso, pessoal.